Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma videoatividade. Hoje vamos corrigir a atividade de direitos do paciente, certo? Eu vou iniciar lendo a primeira e única questão, que se resume em ler o caso clínico, se baseando na portaria 1820 de 2009, certo? Que é a portaria que se retrata aos direitos e deveres dos pacientes e nas aulas assistidas. Os direitos dos pacientes que estão sendo cumpridos e os que estão sendo desrespeitados são os que devem ser identificados no nosso caso clínico. Vamos começar a leitura. O usuário Mário Pessoa Leite procurou a unidade de saúde de Felipe Camarão, sentindo uma dor moderada em baixo ventre, às 8h30 da manhã. Chegando lá, foi informado que não havia mais fichas e que voltasse no outro dia. Pessoal, o usuário estava com dor em baixo ventre, certo? Uma dor desconhecida, não tinha sido atendido pelo médico e ele nem chegou a ser recebido, certo? Está em vermelho porque foi um direito desrespeitado do paciente Mário. A unidade deveria ter referenciado ele para uma unidade que pudesse tratar desse problema e não mandar ele voltar para casa e voltar no dia seguinte, o paciente estando com dor, certo? Se essa situação se agravasse e o paciente fosse a óbito, a unidade de saúde ia ser responsabilizada pelo óbito do paciente devido a não ter prosseguido com os encaminhamentos necessários devido a uma queixa que não foi investigada, certo? No dia seguinte, Mário retorna à unidade, porém estava com os atendimentos suspensos. O usuário voltou para casa sem nenhuma explicação da direção da unidade. Turma, está na lei que, se por alguma eventualidade a unidade de saúde não possa prestar o serviço da qual ela é designada, ela deve fazer os devidos esclarecimentos explicando do porquê que a unidade não está funcionando. Seja por falta de energia, seja porque o médico teve uma emergência e teve que sair. Ocorrências acontecem, mas sem explicação, o paciente sair sem explicação, é direito dele ter essa explicação, certo? Do porquê não teve atividade na unidade, portanto, foi um direito desrespeitado. Não aguentando de dor, Mário foi direto para a unidade de pronto atendimento, UPA, de Cidade da Esperança. Foi rapidamente atendido pelo médico. Realizando o exame físico, o médico disse suas suspeitas diagnósticas, que seria apendicite ou colecistite, inflamação no apêndice ou inflamação na vesícula, encaminhando o paciente para realizar uma tomografia do abdômen, justificando a necessidade do exame para visualizar a possível inflamação e em qual estrutura seria. Estas duas últimas partes estão grifadas em verde porque foram direitos do paciente que foram cumpridos. O médico tem que dizer a suspeita diagnóstica, o diagnóstico confirmado. Se passar um exame, ele tem que dizer o porquê de estar passando o exame, qual a finalidade desse exame, quais os riscos que ele pode apresentar se for um exame invasivo, certo? Ele tem que dar todas as explicações possíveis, o que foi realizado pelo médico plantonista. Então, os direitos dele foram cumpridos. Após receber o resultado do exame, o plantonista disse que ele teria que fazer uma cirurgia de emergência devido a estar com apendicite, que nós estudamos, vimos que na aula de prefixos e sufixos, apendicite seria uma inflamação no apêndice, tá? Sem mais explicações, o filho do paciente foi acionado sem o conhecimento do usuário e Mário foi transferido para o Hospital Municipal de Natal, portando o seguinte documento de transferência. Gente, vamos lá. Sem mais explicações,
Ou seja, ele tinha que fazer uma cirurgia, o médico tinha que explicar o porquê da cirurgia, o que seria realizado, ele tinha que explicar os riscos que tinha, né, a necessidade de ligar para uma pessoa, a autorização do paciente para ligar para tal pessoa, coisa que não aconteceu. Ele não recebeu explicações sobre o procedimento que ele iria realizar, certo? O filho dele foi acionado sem o conhecimento dele. O usuário ele tem o direito de escolher a pessoa que ele quer que acompanhe no procedimento ou pós-procedimento. Então, sem o conhecimento do usuário, é infringir um direito dele. E Mário foi transferido para o hospital municipal, portando esse documento. Aqui está o documento, certo? Encaminhamento. Paciente Mário encaminhado para cirurgia de apendicite no Hospital Municipal de Natal. UPA Cidade da Esperança. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é um esboço, certo? Então, vocês têm que prestar atenção. Os documentos, normalmente, eles já existem um padrão, eles já são padronizados pela instituição. Mas, às vezes, acontece do médico ele precisar realizar um encaminhamento em uma folha comum, então ele tem que colocar tudo que é direito do paciente e está previsto por lei. Tem que estar dizendo que foi um encaminhamento, a causa do encaminhamento, a história pregressa do paciente, que não está aqui dizendo, né, que o paciente chegou com dor na unidade, que foi feita uma tomografia, o paciente está levando essa tomografia, indicando inflamação no apêndice, né? Então, essa regulação aqui, ó, está com muito pouca informação, tem que estar dizendo de onde o paciente está sendo referenciado e para onde vai. Aqui está dizendo que ele está vindo, né, de Cidade da Esperança e está indo para o Hospital Municipal para fazer a cirurgia. Tem que ter data, tem que ter a assinatura do médico, porém, o médico ele não pode só rubricar, tem que ter o nome dele, junto com o CRM, que é o código, né, o código do Conselho Regional de Medicina. É o código do registro profissional dele. Então, essas informações tem que ter. Porém, está faltando informação na transferência. O nome do médico não está presente, certo? Não se pode utilizar abreviações no encaminhamento. Ele precisa estar com todas as informações por extenso, inclusive o nome completo dele, sem estar abreviado, para que não tenha erros na identificação do paciente, certo? O nome do hospital está abreviado, o nome do paciente não está completo, retirada da apendicite, né? Então, pessoal, precisa estar com as informações por extenso, não pode haver abreviaturas, justamente para a gente manter a segurança do paciente, que é direito dele ser tratado com segurança. E o paciente teve o seu familiar acionado sem seu conhecimento. Visto esses direitos que foram negados, né, que foram descumpridos, vamos dar continuidade. Dando entrada no centro cirúrgico, o médico estava atrasado. Então a enfermeira do plantão realizou um checklist. Pesquisem sobre checklist seguro, pessoal. Checklist é um conjunto de perguntas, certo? Que são feitas primeiro com o paciente acordado, antes dele receber a anestesia, e depois que o paciente recebe a anestesia, é feito outro checklist. O que é checklist? É uma listagem de informações que precisam ser verificadas para evitar erros, certo? Isso faz parte de um programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Vou deixar para vocês pesquisarem por enquanto, certo? Mas futuramente, quando for falado de centro cirúrgico, com certeza esse assunto vai aparecer e vocês vão precisar desses conhecimentos adquiridos, tá bom? E deu informações ao paciente para dar início ao procedimento de apendicectomia, que nós vimos que é a retirada, ectomia do apêndice, correto? Vamos aqui para o diálogo. A enfermeira disse: paciente Mário vai retirar a vesícula, correto?
Mário: acho que é. Não sei, enfermeira. O paciente não recebeu as informações corretas ou ele não sabe, ele não é obrigado a saber do procedimento. Mas você tem que confirmar com ele o procedimento que vai ser realizado e explicar o que esse procedimento significa. No caso, a enfermeira não verificou no registro correto e se baseou na fala do paciente para poder marcar que seria uma retirada de vesícula, porém era uma retirada do apêndice. Enfermeira: tem algum familiar que possa vir acompanhar você? Mário: só tenho um filho e não gostaria que ele soubesse, para não se preocupar. Pode chamar minha irmã que ela vai vir. Enfermeira: já foi chamado seu filho. Me avisaram agora que ele está esperando o senhor lá do lado de fora. Ou seja, infringiram um direito que era o paciente escolher quem vai acompanhar ele. Mário escolheu a irmã, porém o filho já tinha chegado. Enfermeira: seu procedimento vai demorar 2 horas. Vai ser realizado pelo médico Alexandre Santoro. O anestesista vai te dar a primeira dose e você só vai acordar quando o procedimento acabar. Ou seja, não deu mais informações, certo? Ele precisa de mais informações do que o tempo de cirurgia, tá? Não foi informado que tipo de anestesia ele receberia, se o paciente fosse entubado, né? Se ele ia sentir desconforto depois, que era normal. Então, falta uma gama de informações sobre o procedimento que a enfermeira não passou. O médico e o anestesista também têm essa função de dar informações ao paciente. Mas como a enfermeira era a única que chegou primeiro, né? O médico ia chegar atrasado, então faltou muita informação. Só disse que ia ser a primeira dose, não disse quantas iam ser, não disse se o paciente ia ser entubado, se ia ser sondado, né? Procedimentos normais que acontecem numa sala de cirurgia, e essas informações não foram passadas. Mário falou: tudo bem, enfermeira, se Deus quiser vai dar tudo certo. Enfermeira disse: esse Deus não existe, mas desejo boa sorte. Gente, o paciente ele tem direito de ter a sua fé, a sua devoção religiosa resguardada. Tanto que ele tem direito, vocês vão ver, à visita de uma pessoa da religião dele. Né? Um pastor, um bandista, um padre. Então, isso foi uma discriminação e o paciente ele tem o direito de ser atendido sem discriminação de qualquer tipo, incluindo a religiosa. Então, foi um direito desrespeitado. Após essa conversa, o médico viu que a enfermeira tinha marcado que era uma retirada de vesícula. Porém, o procedimento era uma apendicectomia. O erro foi evitado, certo? Ou seja, o paciente teve seu direito resguardado de integridade física, de ter uma assistência competente. Então, o erro foi evitado e o apêndice foi removido com sucesso. O paciente foi acordado na sala de recuperação operatória. Médico chegou e chamou pelo paciente. Paciente 233, errado, pessoal. Isso aqui é um direito do paciente ser chamado pelo nome social ou o nome que está registrado na sua carteira, na sua certidão de nascimento, tá? Ele tem direito de, se ele quiser pedir para ser chamado por um apelido, é direito dele, certo? Então, o médico chamou o paciente por um número. Isso está errado, de acordo com a lei do direito do paciente. A enfermeira o corrigiu. Ele se chama Mário, doutor. O médico: sim, Mário. Como se sente? Mário falou: estou com dor, doutor, no pé da barriga. O médico disse: tudo bem, a cirurgia ocorreu como planejado. Vou mandar a receita para a enfermeira administrar o medicamento para a dor. Vai passar. Está no direito do paciente que ele tem o direito de receber medicações e anestesias para aliviar dor e sofrimento. Então, o médico ele podia dizer: é normal do procedimento,
vai ter dor mesmo. Ele podia dizer isso. Tem médico que, né, tem profissionais e profissionais. Porém, esse médico passou uma medicação para aliviar a dor e o sofrimento dele. Mário disse: obrigado, doutor. Mais uma coisa. Gostaria de chamar um pastor aqui para fazer uma oração. Tem problema? O médico disse: não. Vai incomodar os outros pacientes. De acordo com a lei, o paciente ele tem direito de chamar um mentor, uma pessoa que representa a sua religião, desde que não incomode os outros pacientes, certo? Então, ele não podia negar esse direito que foi negado. Então, Mário disse: tudo bem, doutor, eu entendo. A receita foi passada para a enfermeira administrar a medicação para a dor. Gente, aqui vocês vão ver na atividade, vai estar maior, certo? A receita foi passada para a enfermeira administrar a medicação para a dor. Vocês vão ver no documento que estão com vocês da atividade, ele colocou o nome do paciente, colocou medicações ilegíveis, certo? Tá difícil de visualizar. Como fui eu que escrevi, eu sei que é dipirona, tramal e dramin, né? Tramal e dramin se necessário. E a dipirona colocou aqui via oral. Colocou o nome do médico, fez a sua rúbrica, mas não tem nem a data, nem o código do seu registro profissional. A propósito, essa aqui também está com a letra difícil de entender. E o paciente ele tem direito de ter o documento portado com letra legível ou datilografado ou digitado. Mas tem que ser de fácil compreensão, certo? Como isso faz parte dos direitos do paciente, esse direito não aconteceu. A receita está com a letra ilegível, está sem o código do registro profissional e está sem a data, certo? No dia seguinte, o médico avaliou a cirurgia e liberou o paciente para casa, explicando que ele deveria caminhar lentamente, os medicamentos que deveria utilizar e a dieta que ele deveria fazer nos próximos dias. Dando todas as orientações necessárias, Mário voltou para casa, onde pôde se recuperar. Pessoal, o nome das instituições foram citadas como exemplo, não representa a forma de trabalhar das mesmas, certo? Citei nome de hospital, citei nome de UPA, mas foi como um exemplo. Não estou dizendo que essas unidades trabalham dessa forma, nem tem médicos com esse nome, certo? Foi uma situação fictícia para poder ilustrar a vocês uma trajetória que o paciente percorreu, tá? E esse último direito ele teve cumprido, que foi voltar para casa com todas as explicações que o paciente tem o direito de saber. Como vai ser a sua recuperação, tá? Pessoal, espero que não tenha sido difícil. Espero que vocês tenham estudado, né? E que vocês aprendam que essa é a base. Quando a gente sabe os direitos que o paciente tem, a gente trata de uma forma diferente, a gente tem que ter um olhar diferente. Esses direitos são baseados na política nacional de humanização. Então, isso é o mínimo que nós temos que fazer pelos pacientes que vão passar por nós e pela nossa assistência. Aqui no finalzinho eu trago uma frase para vocês. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis, diz José de Alencar. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.